O que tem isso a ver com a paternidade e a maternidade? Nas perguntas de ontem, na jornada, e na sexta-feira também nós abrimos os grupos de preparação para as atividades da jornada. Muitos pais, muitas mães falaram, inclusive, de filhos adultos e filhos adolescentes que são refratários às questões de ordem espiritual, que são refratários às questões mais profundas da vida. Então, exatamente para que um pai e uma mãe exerçam o seu papel de colaborador, de colaboradora, é muito importante refletir qual é o perfil do seu filho. Por quê? Nós gostaríamos de ter filhos apenas no perfil Boa Terra. Mas os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus que foram colocados sobre a nossa guarda. Então, nossos filhos podem estar em qualquer um desses perfis, porque não somos nós que escolhemos. Eu quero só filhos no perfil Boa Terra. As coisas não funcionam assim. As pesquisas do Dr. Joel Eaton demonstram que são as necessidades nossas e não os nossos desejos que vão formar as nossas famílias. Muitas vezes nós renascemos em famílias que trazemos desafetos, trazemos situações muito complexas para serem resolvidas. Então, o que acontece? Em muitas das nossas famílias, nós vamos ter filhos à beira do caminho, numa superficialidade ainda, que as questões mais profundas atinentes às leis do próprio Criador, atinente às virtudes que somos convidados a exercitar, elas não são, não geram ressonância. Então as sementes caem e vêm os pássaros e comem, dispersam, né? As sementes dispersam. Então é o símbolo dessa dispersão. Então nós temos muitas pessoas nesse perfil. Não são más, mas também ainda não desenvolveram esse bem, essa fertilidade profunda. E vão ser nossos filhos. Existem os filhos que estarão na posição pedregal, que também estão ainda numa infertilidade, mas já tem uma propensão maior ao bem. Existem os filhos que vão estar na posição do espinheiro, que sufoca toda semente amorosa, ele ainda sufoca. E vão ter filhos boa terra, produzindo 30, 60 e, quem sabe, a gente acolhe alguém que esteja produzindo 100. Pode acontecer? Pode. Mas os perfis, no planeta como o nosso, os perfis de boa terra ainda não são a maioria. A maioria são os perfis intermediários, esses perfis ainda inférteis. À beira do caminho, o pedregal e o espinheiro. E aí, como que um pai e uma mãe podem colaborar com Deus na formação desse irmão em humanidade? Semeando sempre. Quando Jesus ele proferiu a parábola do semeador, ele coloca o semeador semeando indistintamente em qualquer terreno. Por quê? Esse semeador ele não é um colhedor, ele não é um agricultor, é o semeador das sementes de amor. Jesus é o nosso grande semeador. Se nós pudéssemos dizer, o semeador com S maiúsculo é o próprio Cristo. Ele semeou indistintamente quando esteve encarnado entre nós e continua semeando em nossos corações. Por que o semeador tem um compromisso de semear? Porque todos os perfis vão se tornar boa terra um dia. Por que o Cristo não se cansa de semear em nossos corações?
porque ele sabe que cedo ou tarde nós vamos nos tornar boa terra. Todo filho à beira do caminho, filho pedregal, filho espinheiro, vai se tornar boa terra. Por isso nós somos espíritos imortais. É importante observar a parábola do semeador e a missão da paternidade e da maternidade como espíritos imortais que somos. Esta existência é apenas uma foto, é um take de um grande filme, é uma foto de um grande álbum, que tem muitas fotos anteriores, muitos takes, né, muitos trechos do filme anteriores vão estar tendo o atual e terão muitos outros depois. Então, o papel do pai e da mãe é de semear as sementes de amor no coração do filho. É importante refletir o seguinte, que as sementes de amor são imperecíveis. Elas não têm prazo de validade, como semente de milho, de soja, de trigo, tem validade, tem prazo de validade, elas perdem a validade com o tempo. As sementes de amor, elas ficam estimulando o terreno o tempo todo a se tornar boa terra. E cedo ou tarde, o espinheiro vai virar pó, que vai se transformar em humus e vai virar boa terra. O pedregal, essa pedra toda vai, com o passar do tempo, com a erosão, vai ser triturado e transformado em solo. E à beira do caminho, com as revoluções, com os cataclismos da própria vida, vai se transformar na boa terra. Então é importante que o semeador saia a semear, que todo pai, toda mãe, educador para a prática das virtudes, ajam como semeadores. E isso é válido também para os filhos, porque muitas vezes os filhos têm como pai, como mãe, pessoas à beira do caminho, pedregal, espinheiro, e às vezes o filho já está na condição de boa terra e tem um pai e uma mãe espinheiro, um pai e uma mãe pedregal. Então o filho também cabe a semear as sementes de amor, sabendo que aquele pai, aquela mãe, os cônjuges, muitas vezes o esposo, a esposa, tem um parceiro à beira do caminho, pedregal, espinheiro. É um casamento, vai gerar uma relação de casamento bastante desafiadora, mas muitas vezes acontece esse tipo de casamento não por acaso, mas com o objetivo de nós transcendermos muitas questões interiores. Então, no ambiente familiar, nós vamos ter pessoas nesses diferentes perfis. Se nós quisermos somente, como familiares, pessoas boa terra, nós vamos ficar desiludidos. Por quê? Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo no planeta, no nível que nós estamos. No futuro muito remoto do nosso planeta, com certeza todo mundo estará no perfil boa terra, mas neste momento evolutivo do nosso planeta, os perfis inférteis são os perfis mais comuns, porque nós somos seres que estamos passando por todo um processo de convite à transformação. Então é dessa maneira que nós interpretamos a parábola do semeador, e isso é importante principalmente para o pai e para a mãe. Os pais, de modo geral, porque muitos pais, muitas mães, de forma onipotente, colocam um peso nas suas costas para tentarem, por exemplo, mudarem um perfil, por exemplo, pedregal, transformar o filho que está no perfil pedregal num filho boa terra. Não é possível, porque o semeador só semeia. Quem vai transformar o terreno somos nós mesmos. Quem vai fertilizar o nosso coração não são os outros, somos nós mesmos. Então, todo pedregal um dia vai se tornar boa terra, sim, passando pelas conjunturas, né, utilizando a parábola como uma metáfora, pelas revoluções, pelos cataclismos, por tudo que existe
de movimento da terra para que transforma a pedra em pó e vira solo. Então, é dessa forma que tudo vai acontecer para se transformar na boa terra. Não é função do semeador transformar os perfis, é função do semeador semear indistintamente. Nós, então, somos convidados a semear no coração dos nossos filhos, se nós tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver, como Jesus termina a parábola. Então, vamos semear, vamos oferecer tudo de bom, tudo de melhor do ponto de vista espiritual. Nem sempre nós vamos fazer isso no nível material, porque às vezes é importante que o filho passe até por dificuldades materiais, porque para formar o caráter dele. Então, nós vamos oferecer tudo de melhor do ponto de vista das sementes de amor imperecíveis. Uma visualização terapêutica que nós comentamos ontem, aqui na primeira aula da jornada, e vamos colocar de forma prática. Na sexta-feira, nós vamos fazer essa visualização terapêutica, muito úteis. Essa visualização é muito útil para ajudar os pais e as mães de filhos de perfis inférteis a serenar os seus corações, porque eles vão fazer tudo para oferecer as sementes de amor. A oração que nós podemos fazer pelos nossos filhos é outra semente de amor. As nossas falas com eles, quantas forem necessárias, sugerindo, refletindo, orientando, são sementes de amor. E elas são imperecíveis. Elas vão ficar na psicosfera do nosso filho indefinidamente até que ele se torne boa terra, se não for ainda, para fazer frutificação. E a frutificação, mesmo quando nós temos filhos boa terra, os frutos não pertencem ao pai, não pertencem à mãe. Os frutos pertencem ao próprio terreno, ao próprio filho. Nós podemos nos felicitar com eles na hora que eles estão produzindo os frutos, mas os frutos serão sempre deles.